Boa noite a todos. Gente, eu sou Marisa Lima, sou companheira do Clube Mulheres em Ação, Clube Satélite de Barueri. Anteriormente, eu era do Aldeia da Serra, aonde eu tive a honra de conhecer meu marido, o Rotary, faz casamentos, e sou empresária. Atualmente, a minha formação é em enfermagem. Pelo decorrer da vida, eu fui aí construindo 15 pós-graduações, 2 mestrados, um doutorado e ainda continuo. Tenho hoje, estou à frente do Instituto Marisa Lima, da Doutor Cuidados e de muitos projetos sociais. Minha bandeira maior, gente, né, medicina integrativa e tudo que envolve envelhecimento e longevidade. E esse é o tema de hoje. Bom, a gente ouve muito falar, né, sobre longevidade. Mas o que será que é isso? Será que longevidade, será que todos iremos alcançar longevidade? Qual a diferença entre envelhecimento e longevidade? Por isso que eu trago para vocês hoje uma proposta de ressignificar a questão do envelhecimento. Desde os primórdios, né, toda a cultura ela tem que dar um significado a tudo. E lá desde os gregos, né, nós ressignificamos ou demos um novo significado ao tempo. Porque quando a gente fala de longevidade, de envelhecimento, a primeira coisa que vem em nossa mente é o tempo, né? Então, na filosofia, Cronos era descrito como o senhor do tempo e da pressão das horas comandada pelo relógio. Nossa, gente, isso é o pior, né? Porque, por exemplo, quantos anos o senhor tem, presidente? 26. 26 anos? Quer ver? Quantos anos o senhor tem, senhor Abrão? Do quê? Oh, ótimo, né? Então, quando a gente Cronos, ele diz respeito ao nosso tempo de vida. No entanto, a gente deve lembrar que nem sempre a nossa idade corresponde ao nosso ao nosso a nosso a idade dos nossos órgãos, por exemplo. Quer ver? Tem muita gente que tem 30 anos com fígado de 60, gente. Então, a idade cronológica, ela também passa a ser meio que subjetiva, né? Então, nós temos 60 anos, 50, 40, mas qual é a nossa real idade? Mas nós temos que referenciar isso. Nascemos em 1900 e alguma coisa. Acho que todo mundo aqui é de 1900 e alguma coisa, né? Acho que de 2000 para cá não tem ninguém. Bom, então, o tempo de Cronos ele é o limitador para a quantidade de atividades realizadas durante o dia. Então, toda a nossa vida ela é delimitada pela idade de Cronos. É o nosso tempo de vida. Já Kairos, por sua vez, lá na mitologia, né, ele era um jovem destemido que não se importava com esse tempo cronológico. Literalmente, gente, ele era aquela pessoa que ele representava o nosso tempo de vivência, até a nossa idade subjetiva. Por exemplo, eu posso ter 60 anos e me sentir como 18. O que diz que eu tenho menos do que isso? Se eu me sinto dessa maneira, se a minha saúde, o meu bem-estar, a minha questão, se a minha mente se sente como 18 anos. Agora, como tem muita gente que tem 18 anos que se sente com 60. Então, essa é como a gente tem que referenciar tudo na vida, por que não também a questão do nosso tempo, mas de que maneira nós nos sentimos.
E o envelhecimento? Entende-se por envelhecimento as alterações fisiológicas que ocorrem ao longo do tempo em organismos multicelulares. Para detalhar mais um pouco, tais alterações acontecem nas moléculas e nas células que acabam por prejudicar o funcionamento dos órgãos e do organismo em geral. Gente, há uns 2 anos atrás, envelhecimento virou CID. Aí teve uma briga danada da OMS, porque, vejam só, se envelhecer tem um código de doença, isso quer dizer que qualquer coisa pode ser uma doença. Por exemplo, se eu dei um mau jeito na coluna, se eu tenho uma lombalgia, eu tenho uma doença? Isso caracteriza uma doença? E pior, hein? Se caracteriza uma doença, como que a Previdência fica? Se tudo, eu não enxergo bem, tá, quantos anos você tem? Você tem mais de 40, tá, então é uma doença normal do envelhecimento. Então, essa questão do envelhecimento estar ligado à doença, à degeneração de um organismo, isso hoje, eu ouso dizer que não é regra, tá? Que nós ocidentais, principalmente, temos uma cultura totalmente curativa. Nós pensamos em curar doenças, mas nós não pensamos em preveni-las. Nós não pensamos em longevidade. E longevidade, gente, nada mais é do que o envelhecimento ativo, do que ser saudável, adotar hábitos de vida. Mas assim, não é assim, gente, cheguei com 65 anos, tá, agora eu quero ser longevo. Então, de hoje em diante, eu vou praticar atividade física, vou suplementar tudo que tem direito, e como se fosse a fórmula mágica para o rejuvenescimento. A longevidade, ela tem que caminhar conosco desde a nossa infância. Então, esse conceito de longevidade, ele tem que vir conosco durante toda a vida, né? Do latim longa vitas, se trata da característica de quem possui uma duração de vida mais longa. Mas como que é essa vida mais longa? Dalai Lama ele já dizia, né? Aquela coisa que muitas vezes a gente para pensar, que nós pegamos o melhor da nossa vida para trabalhar muito, para gastar o nosso tempo, o nosso cronos lá, a gente gasta trabalhando muito. Bom, gente, qual a melhor parte da vida? Vamos lá, dos 18, dos 15 aos 35 anos. Então, se cada um parar para pensar aonde estava nesse momento, nessa faixa, e o que estava fazendo, certamente 99% estava trabalhando muito, estudando muito, comendo qualquer porcaria que estava pela frente, dormindo pouco, só pensando em pagar conta e pensando no futuro dos filhos que já estavam chegando. Veja só, essa foi a melhor parte da sua vida. Aí você fez isso tudo, quando você começou a chegar lá nos 50, falou assim, bom, já tenho uma casa legal, já consigo viajar de férias, mas ainda bate a preocupação da faculdade dos filhos, ok, mas eu consegui fazer alguma coisa. E agora, gente? Agora, quando é bem um amigo meu, gente, ele sempre quis comprar um veleiro. O sonho da vida dele era um veleiro. Trabalhou muito. Esses tempos atrás, eu achei que ele tinha comprado um veleiro. Aí, quando eu perguntei, ele falou, para quê? Ele já não tem mais disposição para isso. Agora ele tem o dinheiro, não tem disposição. Então, Dalai Lama fala que nós perdemos o nosso tempo mais precioso para comprar coisas, para trabalhar para comprar coisas. É o melhor da nossa vida. E depois a gente começa a se desfazer de alguma parte dessas coisas que adquirimos para comprar o que nós tínhamos, que era saúde. Quer ver só? Aquela pessoa ali sabe muito bem quanto custa um plano
de saúde. Que quando bate os 60, a coisa fica muito grave, né? E ninguém pode ficar sem, porque olha a nossa cultura. Porque nós realmente precisamos, porque nós não cuidamos, nós não pensamos em ser longevos. Simplesmente passamos um dia após o outro, e pior, eu sou paliativista também, então vocês imaginam a briga que eu tenho, né? Quando eu chego para alguma família que eu vou introduzir cuidados paliativos, eu quase apanho. Porque as pessoas acham, assim, vem assim, não, ela vem falar de cuidados paliativos, ela vem falar de morte. Gente, a gente fala de vida. É de vida. Quer ver? Se cada um de vocês aqui pegar, tivesse que escrever agora 5 problemas que vocês estão vivendo neste momento. 5 coisas que tiram a paz de vocês. Aquilo que tira o sono. Aí chega alguém, vocês vão ao médico e ele diz assim, olha, você tem 1 semana de vida. Olha para esses 5 problemas e veja a importância que eles realmente têm. Se você tiver apenas 1 semana de vida. Então, e a gente nasce e vive como se fôssemos eternos. E a gente não pensa que viver, nascer, morrer faz parte do ciclo da vida. Mas ninguém que planeja a morte. Alguém planeja a morte, gente? Como vai morrer? Como quer morrer? Não, e a gente vive dessa maneira e esquece que poderia ser longevo. E a longevidade, gente, ela provoca o aumento da população idosa. Nos países subdesenvolvidos, por exemplo, os níveis são baixos. Isso gera uma piora na saúde e qualidade de vida que esses indivíduos terão. Então, quando a gente pensa em longevidade, a gente tem que pensar em saúde. E o que nós temos hoje? O mundo inteiro envelhecido e poucos com saúde. Conforme a idade vai chegando, né, os cuidados têm que ser redobrados. Mas por que a gente não adota isso desde lá da infância? Hoje a gente fala muito sobre epigenética, que eu particularmente acho que é a melhor coisa que podia acontecer para nós. É o maior avanço, porque o que a epigenética faz? Exemplo, eu vou fazer um teste, um exame de epigenética. Esse exame ele vai me dizer exatamente, tem exame de R$500 a 50 mil, tá? Ele vai me dizer exatamente quais são as doenças que os meus antepassados tiveram, que eu tenho no meu telômero lá, no meu DNA. Vamos lá, se me vem uma informação que o meu tataravô, e depois de 4 em 4 gerações, a causa-morte da maioria dos meus parentes são as doenças cardíacas, olha que legal. Eu posso adquirir hábitos de vida que eu vou diminuir muito esse risco, certo? E para os meus filhos também. Então, vamos lá, que lá atrás alguém teve uma doença degenerativa muito importante. Eu sei que eu tenho o traço, porque nem todos aqui conseguem fazer uma árvore genealógica. Muitos nem sabem a sua real origem. Então, isso é muito importante. Mas e quem não tem acesso a isso? Então, por que a gente não pode, desde muito cedo, ensinar os nossos filhos também, né? Eu sou da geração, gente, que o fast food estava em plena ascensão. Então, assim, criança ia passear no McDonald's. Não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Cada um com a sua cultura. Mas hoje eu olho isso como um crime. A medicina biológica integrativa é um tema muito polêmico hoje, né? Que ela é uma grande aliada da longevidade. Porque ela vem lado a lado com a medicina tradicional, mas ela traz muitas técnicas
que fazem, associadas principalmente à medicina oriental, que nos trazem bem-estar, qualidade de vida, propostas de longevidade. Vejam só, uma não conflita com a outra. As duas têm que andar lado a lado. Porque a gente tem que parar com isso de, olha, eu estou em crise. Cadê meu Rivotril? Né? É tudo muito urgente, é tudo assim. Eu não quero sentir tal coisa. Ok, cadê meu antidepressivo? Eu não posso me dar o luxo de chorar, de ficar chateada, nada disso. Porque a gente tem remédio para isso, não tem? Tem remédio que traz lítio, né, doutor? Que faz a gente ficar. Se não tem, também tem outras coisinhas que fazem. Mas a gente tem acesso muito fácil a tudo isso. Tudo é muito fácil, tudo está em nossas mãos. Enquanto isso, a gente pega aqui e a saúde vai pelo ralo. E a medicina integrativa, gente, ela tem uma disciplinaridade. Exemplo, a gente não tem mais aquele modelo de uma equipe médica. Nessa proposta, nós temos uma equipe interdisciplinar e multiprofissional. Temos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, todo mundo trabalhando em torno de um paciente. Porque o paciente, ele não é só ele não é nem paciente, ele é o cliente, né? Ele não é só um pé, um braço, ele não é só corpo, ele é mente, ele é alma. Então, essa proposta, ela muda, para trazer a longevidade, ela muda esse conceito. Por exemplo, gente, na estética a gente vê muito isso. A mulherada, principalmente, me perdoe as mulheres, tá? A gente põe botox, faz harmonização, faz tudo para quê? Primeiro a gente faz para o outro. Porque a gente olha no espelho e fala assim, pô, eu envelheci, tá caindo tudo. Mas o nosso olhar tinha que ser diferente, tinha que ser assim, poxa, olha, eu cheguei até aqui. Olha quanto eu já vivi, né? Olha como eu consegui chegar. Porque não dá para competir, gente, com quem está chegando aí agora, que um dia vai ficar como a gente, cinquentona. E a gente pega, então, assim, a maioria está com a face inexpressiva, cheia de cicatriz e infeliz. E tem alguns estudos que mostram que mulheres, a terapia neural fala muito disso, que mulheres pós-cirurgias plásticas, elas ficaram infelizes. Alguma chavinha virou que elas ficaram infelizes. Como explicar isso, gente? A gente corre riscos seríssimos. Será que é para a gente mesmo ou é para o outro? É para o olhar do outro para nós. Mulheres, nós somos lindas. Nós somos maravilhosas. Sintam-se assim, mas dentro da nossa faixa etária lá de Cronos. O que nós vivemos, né? A vivência que nós temos, as experiências, a maturidade, principalmente, nos fazem muito mais fortes e muito mais belas. Quem tem filha aí sabe que a mãe ela tem o que a filha quer muito ter, que é essa maturidade, e nós temos. Então, assim, as mulheres têm que se empoderar disso, e têm que ter esse olhar muito generoso para si. E outra coisa, nossos maridos, eles envelheceram também. E eles estão velhos? Eles estão feios? Não, gente. Eles são os companheiros de uma vida toda. Tá certo que alguém andou trocando, muitas vezes aí, mas não tem importância. Então, a gente não pode olhar o processo de envelhecimento como uma coisa ruim. Isso não pode, porque isso só traz tristeza.
Então, os princípios da medicina integrativa tá dentro de tudo que eu estou falando aqui, tá? E principalmente de virar essa chavinha dentro da nossa mente. Então, assim, ó, ele começa a partir da prevenção de doenças. Aí a gente tem um atendimento humanizado. O que é isso? É o que eu estou fazendo com vocês aqui, gente. É um acolhimento, sabe? Porque, às vezes, nós estamos, todo mundo lindo, maravilhoso, com a melhor roupa, o melhor carro, morando no melhor lugar. A gente tem tudo, mas lá dentro falta alguma coisa ainda, que nem a gente sabe o que é. Você fica, nossa, gente, mas eu tenho tudo. Quando eu não tinha, eu estava mal. Agora eu tenho tô mal também. Né? E o tempo, Cronos, está lá passando, e Kairos só está acumulando essas cicatrizes. Então, essa proposta traz a melhora na qualidade de vida dos pacientes, oferece bem-estar e complementa a medicina convencional. Então, dentro desse conceito, gente, a gente tem tudo isso aí, todas essas terapias. Terapia neural, osteopatia, yoga, reiki, que há algum tempo atrás era visto como pseudociência. Hoje não. Dessas, 29 já estão no SUS, sendo disponibilizadas para toda a população. Só que a gente fala assim, nossa, eu vou fazer reiki. Gente, que alguém vai lá, colocar a mãozinha lá em mim e eu vou melhorar? Lembre-se que nós estamos aqui sob a lei da gravidade, tá? Que o planeta Terra, ele tem uma força. Eu estou falando aqui, isso está sendo medido em hertz. Tudo que eu faço, o mínimo movimento, ele causa ondas de energia. Então, é claro que quando a minha célula, lá na minha mitocôndria, ela produz o quê? Energia. Então, se eu movo o meu cérebro para que ele emane essa energia, gente, a mão até esquenta. A mão até esquenta. E o que sai de mim pode beneficiar qualquer pessoa. E isso não é esoterismo, isso é ciência. A física quântica explica isso muito bem. Explica, inclusive, desde aquela história de reencarnação. Tudo. Gente, a física quântica explica tudo, é tudo isso. Aqui eu trago, tá? As PICs, as 29 PICs. Depois vai ficar lá ele vai distribuir para vocês. Quem tiver interesse em saber mais delas, vocês vão ver que tem coisas fantásticas aí. Pode passar. Ó, só falar uma coisinha. Minha mãe tem 73 anos, agora há pouco, recebo uma foto dela, 76. Recebo uma foto dela. Pensa na pessoa mais introvertida que era. Tô chegando da minha aula de zumba. Eu falei, oi? Resolvi, tô fazendo zumba 2 vezes por semana. Eu falei, mãe, nossa, que ótimo. Aí eu quase falei assim, não, tudo bem, você só me avisa onde que você vai parar, porque, né? Então, ela era uma pessoa dentro da casca. E começou com um encontro com as amigas, um chazinho. Agora, se eu perguntar para ela, Cronos ou Kairos, ela fala Kairos. Eu tenho 30 anos, com certeza ela vai me dizer isso. Agora, o segredo da longevidade, gente. Lembra que eu falei que isso foi amor de Rotary? Primeiro, estar bem consigo mesmo. Ninguém dá o que não tem. E se alguma coisa perdeu, você não perdeu. Você não tinha, não sabia que não tinha. Né? Então, a primeira coisa, gente, é amor próprio. Se amar. Se olhar, falar assim, não, eu sou linda. Não tem para ninguém aqui. Quer ver? Sou linda ou não sou, amor? Pronto. Pronto, sou linda. Porque eu não tenho que ser linda para ele, eu tenho que ser linda para mim. Eu tenho que acordar, eu tenho que me sentir assim. Porque se eu pensar dessa maneira, eu descarrego menos adrenalina. Eu diminuo o meu estresse, eu diminuo o meu cortisol, né, doutora Zacarias? Eu consigo ficar de bem com a vida.
E isso eu começo a evitar doenças. Então, gente, amem muito. Agora, a pergunta que não quer calar. Para vocês, diante de todo esse conceito, né, de amor próprio, de longevidade, envelhecimento, nós temos um assunto que até hoje, incrivelmente, é tabu. É tabu depois dos 65 anos. Se eu chegar aqui agora e despejar aqui na mesa um monte de azulzinho, todo mundo vai achar um horror, mas vai desaparecer. Porque existem assuntos que as pessoas não se permitem ter. Para quem é casado aí, ou não é, tem um relacionamento aberto, que tá na moda, né? Sei lá, o quê? O que é mais importante, gente, hoje? É sexualidade ou intimidade? Mas se você só puder ter um, o que você escolhe? E se você não puder ter sexo? A intimidade vai te satisfazer? Sexo, você pode fazer com qualquer um. Intimidade, não. Você não pode ter com qualquer um. Porque a intimidade, ela é construída. Você pode conhecer uma pessoa hoje e daqui a 10 minutos fazer sexo com ela. Ela não precisa saber nem o seu nome. Mas para que você realmente se dispa de tudo, você tem que ter intimidade. E para ter intimidade, você tem que ter uma longa caminhada. E a caminhada que eu digo, gente, não é só de coisa boa, não, tá? A caminhada é principalmente dos problemas do dia a dia, da rotina. Problema com filho, com família, com cachorro, com periquito, papagaio e tudo mais, né? Do mau humor. Gente, mulher, homens, mulher tem isso, tá? Tem dia que mulher só quer namorar. Tem dia que mulher só quer namorar, ela não quer sexo, ela só quer namorar, ela só quer intimidade. Hoje nós temos aquela coisa de sexo é sexo, amor é amor. Para você ter uma ideia, esses dias eu tive um caso lá da menina que estava sofrendo bullying, porque ela era a única na escola que tinha uma casa. O normal é ter duas. Papai aqui, mamãe aqui. Então a criança já se sentia. Então, isso é um modelo da família que mudou. Então, o ideal e o que acontecia ainda acontece, mas não é regra mais, é essa intimidade ser construída de uma forma que ela se torna uma cumplicidade. Tanto é que você pode ver que há relatos, e não são poucos, não, que casais, quando um falece, o outro perde a função na vida. Logo, logo ele vai de tão grande que é essa intimidade. Mas, infelizmente, a gente não vê mais isso. Os casais são raros, né? Mas também ligado à mudança de paradigma da sociedade, da família. E, gente, sinto muito, mas o mundo está de perna cabeça, está de pernas para o ar. Então, assim, até eu já não sei mais o que é certo, o que é errado, porque, assim, o que era certo é errado, o que é errado é certo. Então, mas o que vale também é o que nós adotamos para nós, né? De verdade, Marisa, eu construo uma cumplicidade. O Abrão é meu segundo casamento, eu também, né? Eu sou a 10ª, não, segunda, né? Então, mas eu sempre disse que se eu me casasse novamente, eu não estava à procura nem de um marido e nem de um companheiro. Eu precisava de um cúmplice. Eu queria um cúmplice. Porque com o cúmplice é assim, é exatamente para tudo. Né? Então, eu encontrei o meu cúmplice. Poderia não ter encontrado, mas também estava sozinha. Mas, porque eu sempre pensei nessa construção. Porque a idade, a perda fisiológica, da capacidade fisiológica, vai chegar para todo mundo, gente.
né? E nós ainda temos muitos preconceitos enraizados, né? Aquela coisa de, você quer mais? Eu estava conversando com um companheiro ali já sobre o etarismo. Esses dias nós estávamos numa festiva e era assim, um lado só a galera jovem, o outro lado só a galera mais de 60, porque as pessoas não se permitem, elas não se misturam para coisas boas, elas não se permitem. Então, isso é um lado muito ruim. Então, quando você se permite falar assim, olha, eu estou envelhecendo, as minhas funções fisiológicas estão decaindo. Né? Então, assim, eu preciso construir com a minha companheira, com o meu companheiro, um relacionamento de cumplicidade, para que eu possa ter intimidade. Existem casais, gente, que levam anos e anos, levam uma vida toda que não tem intimidade. Não tem intimidade. Eu, quando atendi em posto de saúde, eu tinha relatos de mulheres que não tinham intimidade com o seu companheiro. Elas tinham uma relação sexual. E era um casamento de muitos anos. Não tinham intimidade. Né? E a intimidade, vocês vão. Todo mundo vai ver que no envelhecimento é o que prevalece. Né? Então, assim, é uma reflexão só, gente, porque eu acho, eu tenho certeza que vale muito, muito a pena envelhecer, mas o envelhecimento ativo, sermos longevos e principalmente felizes. Nós temos que aprender a ser felizes. É isso, gente. Cada um tem que trazer para si. Mulherada, para com a história de botox, corta aqui, corta ali, levanta aqui, levanta ali. Sejam felizes consigo mesmas. Não é para o outro, é para vocês. Homens, olhem para as suas esposas e vejam nelas a princesa que vocês viram quando vocês casaram com elas. E muita intimidade. É isso, gente.